Bom, agora vamos responder algumas perguntas sobre liderança. Graziela perguntou como que eu posso aplicar esse conhecimento a quem não quer expandir a mente. No caso, o colaborador tem anos de casa e cheguei há pouco na empresa. Não está sendo fácil. Graziela, a primeira coisa que tem que ser criada é um espaço de confiança entre você e ele. Vocês dois não se conhecem, então provavelmente ele tem um pré-julgamento sobre você, que você provavelmente não sabe qual é, e você tem um pré-julgamento sobre ele. Então, a comunicação empática aí ajudaria muito. É preciso abrir uma conversa um pouco mais honesta e colocar as questões na mesa mesmo. Existem jeitos de fazer isso para que isso não vire um conflito, para que isso não vire uma coisa mais difícil de lidar. Existem formas de fazer isso, e uma das formas é a comunicação empática ou comunicação não violenta também, como ela é chamada. Então, isso seria bem bacana para que você pudesse exercitar em relação a isso. A gente tem jornadas sobre isso. Aqui dentro do Conversa Significativa, se você olhar nessa bolinha aqui amarela, a gente tem jornadas inteiras sobre comunicação não violenta e você pode procurar material sobre comunicação não violenta também. Você vai encontrar livros, vai encontrar cursos, tem muita coisa legal sobre isso. E aí, depois que você consegue uma conversa um pouco mais aberta, se realmente a pessoa não quer colaborar e não tem acordo, vamos dizer assim, aí isso vira uma questão de alinhamento. É complicado você estar com um colaborador, você como líder está com um colaborador totalmente desalinhado. Vou até mostrar um slide que eu mostrei no dia do nossa palestra, que tem muito a ver com isso. Não sei se você lembra que aquele dia a gente falou sobre alinhamento, né? Então, quando todo mundo está alinhado em direção a um objetivo em comum, a coisa flui. Então, aqui você tem, por exemplo, nesse gráfico que está em inglês, mas você tem onde estamos hoje e onde queremos estar. E muitas pessoas indo em direção ao mesmo objetivo. Essa soma de intenções que estão alinhadas dá um resultado e um efeito muito mais rápido. Agora, quando você tem um colaborador, por exemplo, que está aqui puxando para o outro lado, negativo, torcendo contra, ele realmente desalinha muito da meta e ele acaba atrasando qualquer meta de acontecer. Então, aí existe mesmo uma conversa de, olha, vamos tentar alinhar o que a gente precisa fazer junto, qual que é o objetivo em comum, o que a gente pode ter de objetivo junto e que você realmente queira. É conversa, é muita conversa, e se não tiver alinhamento, às vezes aquela pessoa preferiria estar em outro lugar mesmo, e até isso, às vezes, é uma conclusão conjunta. Aquela pessoa, de repente, queria mesmo estar em outro departamento, fazendo outra coisa. Se você redirecioná-la, você vai até ajudar ela. E aí, lembrando que alinhamento é um ajuste de energias, ideias e intenções em direção a um objetivo pessoal ou coletivo. Isso que eu acabei de explicar vale também para a pergunta aqui da Priscila. Priscila perguntou: boa tarde. Mesmo enxergando o meu propósito, tem colaboradores antigos na empresa que não querem melhorar. O que fazer? Às vezes sinto que ele puxa ou sabota o colaborador novato, gerando um clima ruim. Eu acho que a melhor forma de resolver é essa mesma que eu expliquei agora há pouco para a Graziella, é abrindo conversas mais honestas, é ouvindo esse colaborador, ouvindo quais são as expectativas dele. Às vezes ele está simplesmente cansado, tem um monte de histórias que vieram antes de você e ele talvez esteja desacreditado. Então, só essa questão de você realmente ouvir, realmente ficar curiosa e querer entender o que está se passando para ele estar desalinhado e estar aí contra, de certa forma, não estar colaborando com os objetivos e com o propósito, já vai ajudar muita coisa. E aí procurar realinhar propósito para que vocês possam seguir em frente. Bom, Fernanda pergunta: como trabalhar com funcionário que não deseja se engajar? Muitos possuem anos de casa e acreditam que as coisas não mudam, então não vê o trabalho com propósito. Fernanda, mesma coisa, né? Seria muito bacana aí nesse caso fazer uma oficina mesmo de Ikigai, trazer uma coisa nova, trazer um ar novo. Às vezes a gente precisa de uma ajuda de fora, sabe? Às vezes não consegue dentro de casa fazer. Então precisa de uma ajuda de fora, trazer gente de fora, fazer uma oficina, levantar quais são os talentos, até que a gente sinta que o olhinho está brilhando de novo. Porque precisa disso, precisa de motivação para trabalhar, e precisa de uma motivação real. Como eu falei lá na palestra, não é uma motivação instantânea de uma coisa feliz de um dia, né? E sim alguma coisa que realmente vai te mover ao longo de anos de trabalho.
Qualquer uma de vocês ou outras pessoas que queiram, a gente pode fazer um diagnóstico, pode entrar em contato comigo. Aqui do lado tem o contato do nosso comercial e a gente pode agendar uma conversa e fazer um diagnóstico e uma proposta para um trabalho assim, que vai dar um impulso para que as coisas mudem. E essas técnicas que eu comentei aqui também, da comunicação empática, do alinhamento de propósito, do Ikigai, todas elas são ensinadas dentro da jornada do líder do futuro. Então, aí o líder vai ter em 12 encontros uma boa base para que ele mesmo possa tocar o time dele de uma forma diferente. Então, vocês podem clicar aqui para saber mais. E agora vamos à pergunta da Magda. Numa região onde existe uma escassez de mão de obra, o que fazer quando você percebe um funcionário desmotivado e mesmo assim tem dificuldade de demiti-lo, pois sabe que não encontrará outro fácil para substituí-lo? Bom, Magda, ouça um pouquinho as respostas anteriores, porque tem muito a ver com elas, mas a tentativa, primeiro, de que ele melhore, é justamente fazer um trabalho de olhar por que que ele está tão desmotivado, o que está desmotivando ele, quais são os julgamentos, as histórias anteriores, quais são os talentos que ele não está usando, onde que ele não se sentiu reconhecido. Com certeza tem motivos aí por trás disso. Então eu acho que sempre tem tentativas a serem feitas de redirecionar a atenção dessa pessoa, de trazer de novo o brilho dela à tona. Sempre tem coisas que podem ser feitas, que não é só ouvi-la, mas ouvi-la e colocar coisas em prática, para que ela se remotive, né? Para que ela crie novas motivações. E aí, de novo, o objetivo todo da gente engajar os funcionários e fazer essas práticas, além de cuidar das pessoas, é também reter mais os talentos, reter as pessoas boas, ter menos turnover, ter menos mudança. A mudança ela é custosa para a empresa. Toda vez que você vai trocar o funcionário, tem um processo de seleção, tem o processo de contratação, depois tem o processo de demissão. Então, é uma coisa custosa, que demanda tempo, que demanda energia, treinar um funcionário todo de novo. Então, realmente, o bacana é quando a gente consegue pegar quem está dentro da casa e trabalhar para que a pessoa volte a estar motivada, volte a estar bem naquela empresa. E às vezes é simplesmente ouvi-la bastante e redirecionar o que ela faz hoje.